A Procuradoria-Geral da República apresentou ao ministro Luiz Fux, presidente do STF, um pedido para que o caso da suspeição de Sérgio Moro seja levado ao plenário da Corte. Nesta terça, a segunda turma decretou a parcialidade do ex-juiz no caso do triplex do Guarujá, que rendeu condenação ao ex-presidente Lula por corrupção. Na petição assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, a PGR levanta uma questão de ordem para que Fux coloque o habeas corpus da suspeição para a análise dos demais ministros. Ontem, no julgamento do caso na segunda turma, o ministro Gilmar Mendes ficou emocionado ao falar sobre a defesa de Lula. Eu acho que falo em nome do tribunal de reconhecer o brilhante trabalho da defesa. Sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil, muito personalizada, e sofreu, inclusive, com este congraçamento, procuradores, juízes e mídia. Nós temos que reconhecer, e acho que nesse ponto nós fazemos, eu faço, o ministro Cássio, o ministro Carmen, o ministro Lewandowski, o ministro Fachin, todos que já tiveram oportunidade de advogar, eu acho que faço na pessoa do Dr. Zanin uma justa homenagem à advocacia brasileira. E aí, Augusto, emocionado também por aí, não? Fofo, né? Então. Eu acho o seguinte, é a prova de que no peito de um cínico também bate um coração. Ele se emociona com o Dr. Zanin, né, o genro do homem que começou a imobiliária Lula. É a única que não trabalha com escrituras, é tudo de um amigo e tal. Ele foi o começo de tudo, está na origem. Botou o genro para defender aí o amigo, e eles se entendem. Eu me comovi com o que disse agora o Gilmar, como eu me comovi ontem quando ele se definiu, né? Ele também, para mostrar que ele é um homem muito assertivo, muito firme, então, mas ele se emociona, ele se comove. Então me lembrou aquela conversa de mãe de preso, ele falando dele próprio, parece aquela mãe de preso entrevistada na porta da delegacia, na porta do presídio, quando tem uma rebelião. É sempre a mesma conversa. Olha, o meu menino é muito bom, mas ele andou em má companhia, cometeu uns erros, mas ele é bom. Então é o Gilmar sobre o Gilmar. O Gilmar Mendes, ele protagonizou ontem o dia da infâmia, né, vivido pela justiça brasileira, sobretudo pelo Superior Tribunal Supremo, Tribunal Federal. O dia da infâmia, como disse o Roosevelt depois do ataque japonês ali de surpresa, né, a Pearl Harbor. Foi isso que fez o Gilmar. Quando ele fez esse showzinho de canastrão, ele já sabia, é por isso que eu o considero apenas um cínico, ele já sabia que a Carmen Lúcia estava convertida, né? Era a mais recente dos seus discípulos, né? Das suas discípulas, no caso. A Rosa Weber também, de vez em quando, ela se aproxima do mestre. Então é o seguinte, que ele já sabia que tinha vencido a verdade, ele já sabia que o condenado seria o mocinho da história, quem agiu direito, o homem que defende a lei. E aí se deu um espetáculo que as redes agora estão explorando muito bem, com a competência de sempre. Na hora de esculhambar, o brasileiro é competente. O Gilmar Mendes não é inimigo do Sérgio Moro. Como é que ele não se declarou sob suspeição para julgar o caso?
Como é que pode? Ele diz que o Sérgio Moro era inimigo do Lula. Muito mais inimigo de alguém é ele é o Gilmar em relação ao Sérgio Moro. Ele sim é inimigo. Mas o outro voto. Lewandowski foi indicado pelo Lula. E daquelas circunstâncias que eu não vou repetir aqui, mas foi a mãe do Lewandowski que disse para Marisa Letícia, que era a primeira-dama, antes de ser primeira-dama, foi vizinha da mãe do Lewandowski, disse que o menino dela era muito bom, muito inteligente, né? Como as mães costumam falar dos filhos que estudam em faculdades aí até de quinta categoria, como foi o caso dele. E virou ministro. Ele pode julgar um caso envolvendo Lula? Não. Esses sim julgaram com parcialidade. Esses não são imparciais. E, no entanto, condenaram o Sérgio Moro. Agora, ele está emocionado com um advogado que defendeu um ladrão e, portanto, mentiu o tempo todo. Eu vou de novo me referir ao que fazia o grande doutor Sobral Pinto. O advogado é o primeiro juiz da causa. O doutor Sobral Pinto era incapaz de dizer que o ladrão era honesto. Ele procurava atenuantes. No caso aí pode ser o furto famélico, coitados, né? Os ministros do Supremo, o Lula ganha pouco, então precisava roubar mais da Petrobras, de muita gente, muitos dependentes. Então, podia fazer isso aí. O doutor Sobral Pinto não aceitaria esse caso, não. Como não aceitou vários. Porque ele não defendia, ele era incapaz de dizer que um ladrão era a alma viva mais pura do país, como o Lula se autodefine e como acredita o Zanin. E aí ele chora, emocionado. É o que eu disse no começo, que fofo, né? Gilmar Mendes tem um coração. Só que é um cínico que não merece nenhum respeito. Não merece nenhum respeito, como outros também não merecem. E pode o Alexandre de Moraes, se estiver hoje no dia de promotor ou de delegado, pode fazer o que quiser, vamos ver. Estou dizendo que o Gilmar Mendes é um cínico indigno de figurar no Supremo Tribunal Federal. Bom, e participe da nossa enquete desta quarta-feira, que fala justamente sobre o ministro Gilmar Mendes. Ontem, durante a sessão que declarou a parcialidade do então juiz Sérgio Moro, Gilmar Mendes perguntou aos colegas, na verdade, se comprariam um carro de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro. E a nossa pergunta hoje é a seguinte: você compraria um carro do ministro Gilmar Mendes, do STF? Sim ou não? Participe acessando o portal da Jovem Pan, que é o www.jovempan.com.br. É a nossa enquete desta quarta-feira. Daqui a pouco os resultados para você aqui em Os Pingos nos Is. Em 2 minutinhos, Fiuza, queremos ouvi-lo também sobre a cena que exibimos aí. Você que é um cara mais sensível, será que se comoveu com esse choro de Gilmar Mendes, essa homenagem ao advogado Zanin? Eu estou comovido, mais uma vez, com o silêncio das instituições brasileiras. Quem é que vai arguir a suspeição do Gilmar Mendes? Ora, o ministro da mais alta corte chorando em defesa de um advogado do réu? Como é que pode? Decoro, compostura, idoneidade. O que é isso? Quem é que vai arguir a suspeição do ministro Gilmar Mendes com um ato como esse, entre outros, né? Podemos citar os outros. Mas eu estou perguntando aqui, onde está o Senado Federal? Se demitiu da sua função constitucional de revisor do Supremo? Os senadores estão assistindo esse teatro de ópera bufa, pensando o quê? Pensando que não é problema deles? Ora, um juiz chorando, comovido, para defender o advogado do réu. Isso é um vexame. Onde é que está o Ministério Público? Onde está a Procuradoria-Geral? Onde estão os pares? Onde estão os juízes? Vocês não estão todos com vergonha? Vocês estão em lockdown mental? Onde é que vocês estão? Ora, se o Gilmar Mendes não é um imperador,
que pode dar o seu defeito, pode fazer o seu histrionismo patético em público, sem nenhum contraste, se ele não é isso, onde está a revisão do comportamento desse cidadão, que é o servidor público? Um servidor público que virou 180 graus sua própria decisão sobre prisão após condenação em segunda instância, que beneficiou o Lula, num casuísmo evidente. Se não é casuísmo, precisa ser provado que não é casuísmo. E, para provar, é preciso se arguir a suspeição. Então, o mesmo personagem que está aí fazendo um teatro de péssimo gosto, a partir de uma literatura suja, né, de mensagens roubadas que se transformaram no grande ingrediente para a suspeição de um juiz, ele mesmo saindo, né, se furtando completamente a sua própria compostura. Então, Vitor, a única pergunta é essa, quer dizer, se esse personagem não é alguém que tudo pode, ele precisa ser contrastado. Onde estão as instituições brasileiras para contrastar, para questionar, para rever a postura desse juiz?